neste momento temos a honra de compartilhar com todos vocês fatos importantes do centenário da Igreja Batista de Tegipió. Antes de falarmos da fundação da nossa igreja, devemos citar a sociedade feminina da época, pois foi através dela e outros irmãos que tudo começou. Em 1922, algumas mulheres se reuniam em uma casa de madeira que ficava no Pacheco. Aos poucos, outros irmãos foram se juntando a elas. Foi então que, um ano depois, em 28 de janeiro de 1923, através da Igreja Batista Imperial, esses irmãos inauguraram a igreja nesta casa de madeira, transformada num pequeno e simples templo, ao primeiro da nossa igreja. Mas há uma divergência de datas do aniversário de nossa igreja, do qual não se sabe o motivo. Existe esta primeira data, 28 de janeiro, dia em que a igreja foi inaugurada. Há uma segunda data, 28 de março, dia em que a igreja foi registrada na Convenção Batista de Pernambuco. E a terceira data é 16 de junho, dia em que ela foi registrada na Receita Federal e no cartório. O primeiro pastor de nossa igreja foi Ismael Ramalho, por 17 anos, de 1923 a 1940. Com aqueles irmãos pioneiros, ele deu início a trabalhos evangelísticos no Pacheco e Redondeza. Podemos afirmar que desde o seu nascimento, a igreja sempre focou em cumprir o ID de Jesus. O segundo pastor foi Jonatas Braga, meu avô materno, de 1940 a 1946. Em 1944, aconteceu um fato muito triste. O templo de madeira desabou devido a fortes chuvas. Felizmente, não houve vítimas. Por um ano, os irmãos se reuniam na casa do irmão no Pacheco. O pastor Jonatas Braga mobilizou o povo para a reconstrução do templo, desta vez em tijolos. Um ano depois, em 15 de julho de 1945, o segundo templo foi inaugurado pelo pastor Jonatas Braga, mas não no mesmo local do primeiro, que era no Pacheco, e sim no local onde hoje está o templo atual. O segundo templo era bem menor. Em 1946, a igreja teve 2 pastores provisórios, ambos missionários americanos, Leslie Johnson, por um mês, e depois dele, Joseph Underwood, por 45 dias. De 1946 a 1950, conduziu a igreja o pastor Lívio Lindoso. Em 1951, o pastor e missionário Gelson Lopes, Raimundo Coupe. De 1952 a 1954, o pastor Merval Rosa. Em abril de 1952, surgiu a organização Mensageira do Rei, sobre a qual há um fato importante. A irmã Luísa Andrade, conhecida por alguns irmãos, ela é uma das remanescentes daquela época que ainda está viva hoje e foi uma das primeiras mensageiras do reino. Desde então, ela dedicou a sua vida ao serviço do reino de Deus. De 1954 a 1958, pastor José Viana. De 1958 a 1960, pastor Pedro Machado. De 1960 a 1964, pastor Gelson Lopes. De 1964 a 1968, o pastor Raimundo Frota. De 1968 a 1974, pastor Mário Ribeiro. De 1974 a 1982, pastor João Ferreira. Em janeiro de 1981, ele consagrou 4 diáconos, dentre eles os saudosos irmãos José Mesquita e Águila Braga, mãe da irmã Janaia, sendo ela a primeira diaconisa mulher da história da nossa igreja. O pastor João Ferreira também realizou a construção do terceiro templo, no caso, o atual. Hoje, ele é professor aqui no Seminário Batista do Norte.
De 1982 a 1986, pastor Ernesto Soares. Em 1986, ele demoliu o segundo templo e deu início à construção do novo. Em 1987, voltou o pastor Merval Rosa. Em 1988, o pastor José Ribamar, que hoje é missionário no Canadá, e lá ele é conhecido por Rizan Joper. De 1989 a 1991, o pastor Bernardo Vieira. Em 10 de março de 1990, o pastor Bernardo inaugurou o templo atual. Durante 4 anos de construção, os cultos eram realizados no salão ao lado, que já existia naquela época. De 1991 a 1994, pastor Luciano Mendonça, que se encontra aqui na frente. Hoje, ele é radialista aqui em Recife. De 1994 a 1999, pastor Irailton Melo. Eu, Francis e Rosana fomos batizadas pelo pastor Irail. Eu, em 1997. E eu, em 1998. Eu, Lucas, também pude conhecer o pastor Irailton em 1998, sendo ainda criança, mas me lembro dele. Inclusive, ele também batizou a minha mãe, a saudosa irmã Lourdes, em 1999. Ele também criou os propósitos que regem a nossa igreja: adoração, comunhão, Evangelismo, discipulado e ministério. E de em 2000 em diante, o nosso pastor atual, pastor Assuero Soares. Ele está conosco há 23 anos e é o que está há mais tempo em nossa igreja. Desde o começo, a nossa igreja foi um referencial para o seu bairro e trabalhou sem parar até o centenário. E nós, do Teatro Vida em Cena, somos gratos a Deus por fazer parte desta história. Dos 100 anos, esse grupo de teatro existe há 25